Vamos observar aí o tema desta terça-feira aqui no nosso Farol. É isso aí, vamos falar de imunidade aqui no nosso programa, com a participação de Leilani de Paula. Leilani, muito bem-vinda aqui ao nosso Farol. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem? Então, sim, perfeitamente. Vamos falar hoje sobre imunidade, Leilani, é isso? Sim, sobre o nosso sistema de defesa, o quanto ele é importante, né? Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo aí, pandêmico, falamos muito sobre esse sistema imunológico, né? E como manter essa imunidade, esse mecanismo de defesa. São tecidos, órgãos, células que trabalham para a nossa defesa, né? Identificando esse agente patógeno, combatendo, né, esses micro-organismos invasores que causam inflamações e adoecem, né, esse organismo. Então, nós precisamos, sim, saber se a nossa imunidade está alta. A questão da imunidade, ela claro que é comum para todos nós, mas eu queria te fazer uma pergunta. Muito se falou disso em relação à pandemia. Isso tem a ver, por exemplo, Leilani, com a condição física de cada um? Sim, na verdade, não, nós temos um currículo, né, na nossa vida. O que seria isso? Todos os seus hábitos, desde da sua vida uterina. Olha só como é complexo, né? Então, como eu fui alimentado dentro da barriga da minha mãe, tudo que ela fez enquanto eu estava nessa vida uterina, todos os meus hábitos, toda a minha conduta frente à saúde, a quantidade de antibiótico que eu já tomei desde a minha primeira infância. Então, tudo isso é um histórico muito importante para que a gente possa saber se esse indivíduo é saudável, né? Então, nós temos a parte genética. Nós temos o que mais influencia é o ecossistema mesmo, é o meio que nós estamos vivendo. E os nossos hábitos influenciam demais no nosso sistema imunológico, tá? Se eu fumo, se eu bebo, se eu pratico atividade física, se eu me hidrato, se eu bebo água, como falamos da importância, né, da água, se eu durmo bem. Porque falar de imunidade sem ter um sono reparador, eu não tenho imunidade para combater esses micro-organismos nocivos para o meu corpo, né? Eu preciso estar com esses soldados, que a gente fala, né? Na defesa desse organismo, combatendo. Então, soldado que não está alimentado, não dormiu direito e não bebe água, não vai para a batalha, né, Roberto? Tá certo, tem razão, tem razão. Então, o que você propõe é mais um conjunto de atividades e um conjunto de ações em busca desse aumento da imunidade, é isso? Sim, o que seria? Olha, regrinhas básicas, né? Consumir vitaminas naturais. O que seriam isso? Os seus alimentos, nós que moramos no interior, temos a facilidade de ir à feira. E nós temos também como produzir os nossos alimentos, né? Plantar o nosso alimento. Muita gente tem horta, isso é fantástico. Mas a gente tem que consumir alimentos que foram colhidos na madrugada, que já está, por exemplo, eu moro perto de horta, então eu tenho um prazer muito grande de poder comer alimentos mais saudáveis, que acabaram de ser retirados na madrugada. Então, isso tem um nutriente muito importante para o nosso corpo. Então, consumir essas vitaminas mesmo do alimento natural, alimento da terra, diminuir o consumo de alimentos industrializados, né? Porque isso causa inflamações. Pizza congelada, lasanha congelada, tudo isso inflama o nosso corpo. Então, provoca, sim, uma alteração no seu sistema imunológico. Então, nós temos também tomar sol. As pessoas pararam de tomar sol, começaram a passar o filtro no rosto e não sai mais sem filtro. Então, nós precisamos todos os dias tomar 15 minutinhos de sol sem filtro solar. E o melhor sol é do meio-dia às 4 da tarde. Então, às vezes a pessoa fica só no sol das 8 da manhã. Não. Então, nós precisamos tomar o sol, que realmente vai fazer com que essa vitamina D atue no nosso sistema imunológico, né? Então, beber água é extremamente importante para que eu possa ter essa melhora da absorção dos meus nutrientes. A prática de atividade física, que é fundamental, não tem nem como discutir mais isso. É exercício diariamente, no mínimo. Antes falava-se de 30 minutos, hoje está falando de 21 minutos, já está ótimo.
E eu já falo de 15, porque eu falo no mínimo 15, já está fazendo alguma coisa, né? E diminuir os hábitos nocivos, né? Tentar eliminar a bebida, quem tem o hábito de beber todo dia alguma coisa alcoólica, tomar muito cuidado aí com o cigarro, porque ele causa, sim, uma diminuição do nosso sistema imunológico. Então, tentar tirar realmente o cigarro da vida da gente, ou vai diminuindo aos poucos, porque eu sei que é muito difícil, mas precisa ter a consciência disso, né? Então, são vários fatores aí que podem contribuir para que você aumente a imunidade. Daí as pessoas me perguntam, tá, mas como eu sei que eu tenho imunidade? Daí você pode fazer uma pergunta: qual foi a minha última gripe forte ou alguma infecção forte? Como foi o meu ano passado? Peguei Covid? É uma boa pergunta. E qual foi a reação no meu corpo? Porque teve gente que pegou, tá? Eu peguei, então isso não quer dizer que eu não tenho imunidade. Muito pelo contrário. O meu sistema imunológico combateu esse vírus. Tanto é que eu não tive muitos sintomas. Então, eles são assintomáticos por conta também de um sistema imunológico forte. Então, o que aconteceu no meu organismo? Eu perdi o paladar, né, o olfato, mas eu estive ótima. E teve gente que não teve esse quadro, né? Então, isso identifica bastante o seu sistema imunológico. Então, não quer dizer que você não vai ter, né, o agente nocivo aí dentro do seu corpo. Você não vai ter como evitar, de repente, a entrada desse vírus. Mas a maneira como o seu organismo reage diz muito em relação a como estão os seus soldados aí da imunidade, né? Esses dias eu estava escutando, Leilani, um depoimento de um médico que ele tratava especificamente da identificação de algumas doenças através de simples exames de sangue. E ele tocou num assunto que você já falou aqui também, que me parece bastante interessante, que a questão, eu sei que não é o tema de hoje, mas ele se referiu às inflamações, que são também bastante perigosas, né? Sim, a inflamação pode acontecer, Roberto, por um alimento. Por isso que eu falo bastante, gente, não tem como trabalhar sozinha, tá? Eu sou personal, mas eu falo o tempo todo de se alimentar bem, né? De se nutrir bem. Porque o carro não anda sem combustível. E às vezes um alimento pode causar uma inflamação, né? Se você vai ficar com a barriga toda inchada, diarreia, vômito. Então, você começa a ficar com náuseas, com dor de cabeça, por causa de uma inflamação de um alimento que não te faz bem. Então, antigamente, por exemplo, nós não falávamos sobre celíacos, né? Não falávamos sobre essa coisa do glúten. Por quê? Porque a farinha branca do tempo de Jesus Cristo era uma, hoje é outra. E hoje ela nos inflama sim. O açúcar, o sal, tudo isso muito refinado, nada muito integral, né? Então tá tudo muito modificado. Então isso inflama o nosso corpo. E isso acaba diminuindo todo o nosso sistema imunológico, né? Então eu falo que o sal e o açúcar é um veneninho para o nosso corpo. Então nós temos que tomar cuidado. Quanto mais integral, melhor, né? Quanto mais o sal grosso mesmo, e não aquele refinado, o sal integral. Então, diminuir ou tirar o açúcar, porque tudo isso inflama o nosso corpo, né? Nós sentimos esse mal-estar e debilita o nosso sistema de defesa. Então, eu falo, não tem como falar de saúde sem falar de alimentação, sem falar de evitar o estresse, porque é outro fator extremamente importante que derruba a imunidade, o estresse. E o que é o estresse? Não é aquele estresse do seu dia. Hoje eu tenho que resolver um problema, estou estressada. Mas resolveu? Ok. Aquele estresse contínuo que você começa a não digerir, né? Experiências não assimiladas, estresse prolongados, que aquilo não tem solução. Isso debilita muito o sistema imunológico e a sua vitalidade. Então, esse é o mais perigoso. Então, falar de imunidade, Roberto, é falar de alimentação, de hábitos de atividade física diária, de espiritualidade, aonde envolve o autoconhecimento, a busca pela fé, por Deus, por algo maior, uma conexão superior, entende? Para que você consiga driblar esses pensamentos negativos, né?
e buscar através do que? Da fé mesmo, acreditar que tudo pode ser diferente amanhã. Então, senão a gente começa só a pensar nas coisas que eu não consegui, nas coisas que eu não superei, no meu fracasso. E não praticamos a gratidão. E isso derruba o sistema imunológico bastante. Então, nós temos que trabalhar os três pilares, né? É corpo, é a mente e a alimentação, que é extremamente importante. Senão, não tem imunidade que aguente isso. E a gente vai entrar no quê? Quando derruba muito a imunidade, quando você vai entrando nessa fase muito down, você vai perdendo vitalidade e você entra em depressão, né? E são quadros aí que muitas pessoas podem entrar num estágio aí de vida zumbi, tá? Tá De certo. tanto não lidar com o estresse. Leilani, para a gente fechar, você frequenta, você passa orientações físicas em academias. Queria te fazer uma pergunta por mera curiosidade. Você está falando em inflamação, agora eu vou falar de desintoxicação. De um tempo para cá, ficou muito comum o consumo, principalmente por parte do público feminino, desse chamado suco detox, que ele elimina muita coisa, ajuda. Ele pode ser ele pode ser auxiliar, melhor dizendo, nessa questão da imunidade também? Sim, porque nós temos, hoje, nós não sabemos o que é o alimento saudável, porque a gente, como eu falei para você, se você tem sua horta, se você tem o seu agricultor pertinho da sua casa, ótimo. Então, nós estamos consumindo muito metais pesados através dos alimentos, porque nós não sabemos como isso foi cultivado. E esses sucos detox, essas dietas que você faz uma limpeza mesmo, tá? Nós precisamos trabalhar as mitocôndrias celulares, porque elas estão adoecendo, e é elas que vão gerar energia, elas que vão produzir células novas, então nós precisamos realmente dar uma limpeza corporal. Então, junto com o trabalho de uma nutricionista funcional, você deve sim fazer, tá, tantos dias de detox, mas não é de uma forma aleatória, não é uma receita que você vai buscar na internet e vai fazer, porque você precisa fazer uma série de exames para identificar a necessidade disso no seu organismo e para ver quais são os minerais, os nutrientes que você está em baixa, né? Que você precisa suplementar mediante a alimentação que você tem. Porque às vezes a gente acha que se alimenta bem, mas não, a procedência desse alimento a gente desconhece. Então nós precisamos fazer um exame de sangue, sim, uma bateria de exames, para que a gente possa depois consultar essa nutricionista funcional vai fazer, né, esse pedido de exame, para que você possa identificar. Então, eu faço uso de muitos chás. Chás é fantástico, mas isso não substitui a água, tá, gente? Os chás, eles vão fazendo essa limpeza também sem açúcar, tá? Não é chazinho com açúcar, não. Então, a gente tem que tomar bastante chá, porque eles também ajudam nessa função terapêutica do corpo, né? Chá é uma delícia, e você tendo o hábito dessa água morna, principalmente após as refeições, ajuda na digestão, nesse mal-estar, nesses gases, nessa inflamação. Então, eu indico sim, mas eu sempre oriento os alunos a procurar um nutricionista para que essa dieta detox seja bem orientada. Você falou então da nutricionista específica para isso, é isso, Leilani? Sim, uma nutricionista funcional, né? Ela vai abordar realmente essa necessidade da sua célula, ela vai tratar a célula do corpo, né? Ela vai mais profunda, ela vai pedir alguns exames para saber como é que tá as suas funções aí mitocondriais, né? Então ela vai mais no núcleo dessa célula, ela não vai tratar o citoplasma só, ela vai no núcleo, ela quer ver mais profundamente, um olhar mais minucioso para saber como é que estão o seu intestino, como é que está o seu fígado. Então, são várias abordagens aí para que realmente você busque saúde e qualidade de vida. Não é simplesmente assim, eu quero perder peso. Ah, então faz uma dieta calórica, só com restrição calórica. Então, às vezes, a pessoa vai lá, ela pega, eu queria comer uma trufa hoje, tem 300 calorias. Então, eu só posso comer 300, mas esse prato aqui de arroz, feijão, salada e bife também é 300. Ah, então eu vou deixar de comer, almoçar para comer uma trufa. Mas no gasto, no índice calórico, ok. Mas e para a sua saúde? Isso é importante? Será que isso
isso vai estar ou não prejudicando as suas células, a sua imunidade. Então, não é simplesmente uma matemática. Eu tenho que saber o valor nutricional que eu estou colocando dentro desse corpo, né? E se a hora que eu precisar do meu sistema imunológico, estou nutrido para isso? Então, é pensar não só na matemática, no número, na balança. Porque às vezes você está magro, você não está com sobrepeso, mas você não está saudável. Né? Isso que é importante entender, né, Roberto? Tá certo. São coisas diferentes, sem dúvida nenhuma. Tá Totalmente. Bom. Leilani e Paula, muito obrigado mais uma vez pela contribuição aqui no nosso Farol. Tenha uma ótima sequência de semana. Ótimo, obrigada. Bom dia a todos. Valeu.